Vamos lá agora para o conteúdo do reino Fungi, tá? Dentro do reino Fungi nós temos quem? Justamente os fungos, tá? Na biologia, o ramo da biologia que estuda os fungos chama-se micologia. E eles são popularmente conhecidos como leveduras, bolores, mofos, trufas, cogumelos, né? Eles são todos organismos com célula eucariótica, tá? Existem organismos que são unicelulares, como as leveduras, e existem organismos que são pluricelulares. Todos são heterotróficos, alimentando-se de outros seres, absorvendo nutrientes do meio, né? Eles habitam lugares úmidos, quentes e ricos em matéria orgânica. Por que lugares quentes e úmidos? Porque eles precisam desse ambiente, é um ambiente característico deles, tá? E ricos em matéria orgânica, porque a maioria dos fungos eles são decompositores. Então eles precisam de matéria orgânica para se nutrir, tá? Os fungos, eles fazem o que nós chamamos de digestão extracorpórea. Eles liberam pelas suas células um produto, uma toxina, que vai fazer a digestão daquela matéria orgânica para ele só absorver os nutrientes para o interior dela, tá? Então, digestão extracorpórea. A estrutura celular, os fungos podem ser unicelulares, né? Mas podem ser pluricelulares também. Aqueles que são pluricelulares vai ter um corpo formado, deixa eu pegar aqui o apontador, vai ter o corpo formado pelas hifas, que é um conjunto de hifas, né, que são as células deles. O conjunto dessas hifas vai formar o micélio. O micélio não é considerado um tecido, porque para ter tecido tem que ter vasos condutores e tal. Ele não é considerado um tecido, mas ele é um conjunto de hifas. E essas hifas podem ser de duas formas. Existem as hifas cenocíticas e as septadas. Qual que é a diferença? As cenocíticas não têm septo e as septadas têm, e elas são as células do que formam o corpo do fungo, tá? Nós dizemos que essa parte acima do solo, das hifas, do micélio, é o corpo de frutificação, e por aqui o cogumelo vai soltar seus esporos, e essa parte que está subterrânea é o que nós chamamos de micélio. Não é raiz, é micélio, mas tem esse papel de absorver os nutrientes. Olha aqui a diferença das hifas, tá? As cenocíticas, que não têm os septos, e as septadas têm essas estruturazinhas aqui dividindo. O micélio ele pode ter duas classificações, o vegetativo e o reprodutor. O vegetativo é o que retira o alimento necessário ali do solo. Ele está ali, ó, é o subterrâneo. E o reprodutor é que está acima do solo, é o que é responsável pela produção dos esporos. E existem os fungos que são unicelulares, como é o caso da levedura, né? Esse nome científico aqui dela. A levedura tem espécies para produzir, por exemplo, a cerveja, né? Que faz fermentação alcoólica. Características gerais dos fungos. Então, eu já falei para vocês que elas são ai meu Deus, me faltou a palavra agora do tipo de célula. Célula eucariótica, podem ser uni ou pluricelulares, são heterotróficas e se alimentam por absorção. Elas fazem digestão extracorpórea e absorvem esses nutrientes dessa forma. Existe ainda, além do que tem de normalmente nas células eucarióticas, os fungos eles têm uma estrutura a mais chamada parede celular, que essa parede celular dos fungos é formada por um material chamado quitina, que é um material muito resistente, é o que deixa, por exemplo, a casquinha dos insetos duro, né? Essa quitina, ela também está presente, né, como eu falei,
em outro reino, que é o reino animal, que tem lá os insetos. E ela é uma substância energética, quer dizer, desculpa, além da quitina, existe uma substância de reserva energética nos fungos que é chamada de glicogênio. E além dos fungos, só nós animais temos essa substância energética, tá? Isso aí mostra um grau de parentesco entre nós e os fungos. E aí muita gente no passado pensava que os fungos eram na verdade plantas. O reino Plantae, né, também pode ser chamado de metáfita, e aqui tem os motivos pelo qual ele não está, as plantas e os fungos não estão no mesmo reino, né? Apesar de muito tempo eles estarem juntos. Por que foi feita essa separação? Por quê? Porque os fungos eles possuem a parede celular, assim como os vegetais também possuem, mas a substância é diferente. Enquanto a parede celular é preenchida com quitina nos fungos, lá nas plantas é celulose. Todos os vegetais são autótrofos, né? Produzem seu próprio alimento, são capazes de sintetizar moléculas de carbono a partir de compostos inorgânicos, e os fungos não, eles têm que se nutrir de outros seres vivos. Então, por isso, não faz sentido os fungos estarem no mesmo reino das plantas. Como que os fungos vivem? A maioria deles são decompositores, decompositores de matéria orgânica, e são conhecidos como saprófagos, degradando a matéria de organismos mortos e se alimentando dela. Existem fungos que são mutualismos, que realizam uma relação ecológica com outros seres vivos que trazem benefício para ambos, como, por exemplo, as micorrizas, que são fungos que se associam a raízes de plantas leguminosas. Como os nutrientes são muito grandes para essas raízes absorver, aí elas fazem essa associação com os fungos, porque ele faz a digestão extracorpórea, quebra os nutrientes e ela consegue absorver. Em contrapartida, o fungo está se alimentando da matéria orgânica das raízes velhas, né? Outra associação de mutualismo, né, dos fungos é os líquens, né, que ele pode fazer com cianobactérias ou com algas, que é o que forma essas estruturas aqui nos troncos das árvores, né? Um protege o outro. Mas existem fungos que são parasitas, que vão causar doença, tanto para os animais quanto para os outros grupos de seres vivos. Os fungos que são parasitas, eles vão causar, por exemplo, doenças em nós seres humanos, como as micoses, tá? E nos vegetais vão causar doenças também, como essa daqui, ó, da ferrugem, né? E podem causar necrose também nas plantas, ou seja, apodrecer, morrer o tecido das plantas e elas acabarem morrendo também. Alguns fungos são predadores, né? Eles capturam outros organismos, como por exemplo esse daqui, que ele se alimenta de vermes, tá? Vamos falar agora sobre a reprodução dos fungos, tá? Ele reproduz, aqui é um exemplo de reprodução assexuada por brotamento. Então, ele vai desenvolver lateralmente brotos que vão se desenvolver em novos fungos. Existe também a fragmentação, que ele vai liberar um pedaço e esse pedaço vai se formar, né? Vai se desenvolver em um novo fungo. O ciclo de vida genérico, né? O ciclo de vida geralzão dos fungos. Elas têm umas células reprodutivas chamadas esporos, que são haploides, que vão germinar quando cair no solo em condições ideais. Aí vai germinar, vai formar hifas, hifas, até formar os 2 micélios, né? Esse micélio vai formar novos esporos que vão liberar no ar, né? Que vai cair em condições ideais e vai germinar de novo. Isso é o ciclo assexuado. E já na reprodução sexuada é um pouquinho mais complexo.
tem estruturas formadoras de esporos que vão produzir esses esporos, vai ocorrer a fusão do citoplasma desses esporos, que vai formar um estágio que nós chamamos de cariótipo, que vai se desenvolver no cariogamia, né? Que vai se desenvolver um estágio diploide que vai sofrer meiose para formar essas estruturas formadoras de esporos novamente. E assim continua o ciclo. Então, existe a reprodução assexuada e existe a reprodução sexuada, né, dos fungos. Após a formação dos esporos, as hifas vão ser lançadas no vento e vão ser carregadas, né, no vento, na água, enfim, possibilitando a germinação desses fungos em outros locais favoráveis, né? Classificação dos fungos. Os fungos são subdivididos em 4 grupos: os quidriomicotas, os zigomicotas, os ascomicotas e os basidiomicotas, tá? Não vou entrar nesses detalhes desses fungos, só para vocês saberem mesmo que existem esses 4 grupos. O quidridiomicetos, tá? Eles formam flagelos, eles são fungos aquáticos, né, muito antigos, e são unicelulares, de vida livre. Alguns são parasitas, muitos são decompositores, né? Os zigomicotas, os zigomicetos, são aqueles responsáveis pelo bolor dos alimentos, né? São grandes decompositores. Aqui é para a gente ver o que ele faz lá no processo de decomposição, né? Como é que ele forma aí as suas hifas, os seus esporângios. O ascomicota, que é o grupo que tem as leveduras, né, que faz a fermentação alcoólica, e os ascomicotas. Os ascomicotas, eles são muito utilizados na alimentação humana. Tem essas trufas aí que são bem conhecidas, né, que não é essa trufa de chocolate, é uma outra trufa aí que é uma iguaria humana, né? Tem esses fungos aqui também que é chamado de orelha de pau, que dá aí no tronco das árvores, e tem esses cogumelos, né? Todos esses são basidiomicotas. Processo de reprodução deles, e muitos desses basidiomicotas, eles são utilizados na alimentação humana. Aqui nós temos o champignon e o shiitake, né? São fungos que são comestíveis. Nem todos os fungos são comestíveis, não saiam comendo fungos por aí, porque muitos deles produzem toxinas que são venenosos, né? Como esse anita aqui. Todos os cogumelos, todos os fungos desse gênero Amanita, eles são extremamente venenosos, tá? Não consumam eles de forma nenhuma. E existem os comestíveis, muitas drogas, né, são feitas a partir desses venenosos, então não consuma eles. E os fungos são muito utilizados por nós seres humanos para fazer várias coisas, né? Por causa do processo de fermentação, principalmente. O que nós fazemos com os fungos? Fazemos queijo, fazemos pão, né? Fazemos várias bebidas alcoólicas, iogurte, né? Várias alimentos produzidos com a participação dos fungos. E existem também muitas doenças, né? Micose, candidíase, né? Fungos que podem causar doenças bem graves no pulmão. Tem até uma pneumonia que é fúngica, tá? Aquele sapinho que dá nas crianças também é um fungo.
mas a maioria dos fungos são do bem, tá? Essa relação aí que nós chamamos de líquens é uma relação muito importante que acontece entre algas e fungos ou cianobactérias e fungos. O que acontece? A alga é autótrofa e ela realiza a fotossíntese produzindo a matéria orgânica para o fungo, e o fungo protege a alga ou a cianobactéria contra a desidratação. Então os dois estão se beneficiando, tá? Aqui eu tenho um resuminho, né? São heterotróficos, reserva energética de glicogênio, parede celular de quitina, são unicelulares, existem os pluricelulares também, né? Aí os pluricelulares são formados por hifas e micélios. Existe o micélio vegetativo e o reprodutivo. Elas agem como decompositoras, né? Existem relações ecológicas importantes entre os fungos. Elas são muito utilizadas na alimentação, na fabricação de medicamentos também. O antibiótico mesmo, ele foi produzido a partir de uma toxina que um fungo produziu, né, para matar a bactéria. Assim que o ser humano, né, o Alexander Fleming, descobriu os antibióticos. Tanto que ele botou lá o nome do primeiro antibiótico como penicilina, em homenagem a um fungo não lembro o nome dele todo, mas era não sei o que penicillium, né? Aí por isso ele colocou em homenagem a esse fungo o nome do primeiro antibiótico como penicilina. A reprodução assexuada por brotamento ou fragmentação, né? Na reprodução sexuada, a formação de esporos. São 4 grupos de fungos. Esses que nós mais conhecemos são os ascomicetos, né? E, enfim, né?